E isso parece que é o que está pegando também para o Thiago Silva. Ele acabou fazendo, ao voltar para o Brasil, ele ficou longe da família, foi o contrário. Como o filho está fazendo base lá, a mulher também ficou, não é isso? Sim, na Europa. Então ele está jogando pelo Fluminense, de volta ao Brasil, mas longe da família. Então... Cumpriu a missão dele, né? Que era se despedir do Fluminense, fazer a parte dele durante esse período e brilhou. Ele sobrou no futebol brasileiro. Jogou em alto nível. Não cabe pelas circunstâncias, né? Porque a seleção brasileira tem outros excelentes jogadores, mas colocar o Thiago Silva nessa discussão não era injustiça nenhuma. Não, ele está jogando no nível de um zagueiro de seleção. Tá? Sim, jogando muita bola. Aí, uma nova dor de cabeça para o Fluminense. Porque se teve um problema no terço final, né, no 9, no cara que vai arrematar as jogadas, uma eventual saída do Thiago Silva não é algo que você soluciona da noite para o dia. Não tem outro por aí. Porque você não encontra outro Thiago Silva na forma que ele está, de certa forma, disponível no mercado ou interessado em voltar, em vir ao futebol brasileiro. Então é um outro problema que talvez o Fluminense precise resolver. Perder o Thiago Silva é algo muito ruim para o Fluminense. Ontem ele jogou muita bola, mais uma vez, foi mais um jogo onde ele foi muito importante, onde ele foi um dos protagonistas. Acertou o pênalti também, né? Já que a gente está falando de heróis e vilões, o Thiago Silva abre a cobrança de pênalti e acerta o pênalti dele. Então é um outro problema para o Fluminense resolver. Assim, se eu fosse dali da galera da caneta, eu estaria correndo para tentar convencê-la a ficar. Porque você não encontra um substituto imediato com facilidade, até porque, para mim, esse substituto imediato no mesmo nível, ele não existe. O Thiago não falou, mas nós temos aspas de outros jogadores do Fluminense. A gente fala que é loteria, mas também tem que ter um pouquinho de frieza ali na hora de bater. E eles foram melhores que a gente. O Léo, parabéns pelo Jardim. Ouvindo. Uma pergunta, por favor. Esse clima que a gente viu no fim da partida, briga... Foi algo que se construiu durante os últimos jogos entre Vasco e Fluminense ou é mais pontual? É rivalidade, não tem que ter confusão. O Vasco já conseguiu a sua classificação, não tem porque a gente querer brigar, tem que ir para casa, descansar agora. Para mí fue parejo, por supuesto que hoy ellos con acciones puntuales por ahí tenían más chutes, son jugadores veloces que aprovechan el espacio. Y bueno, por supuesto Fabio atajó muy bien, tenemos un arquero realmente muy bueno y es cierto que por ahí tuvieron más situaciones ellos, pero en términos generales los dos juegos, el desarrollo fue muy parejo, ellos un poco más incisivo con el arco de enfrente, sí, es cierto. Después al final, viste cómo es esto, se definen por penales y pasó merecidamente Vasco y hay que... Y lamentablemente tenemos que dar vuelta a la página. Ya está, já tenemos que pensar em lo que viene. Eu estou me lembrando do Zubeldia numa eliminação do São Paulo, pode ter sido na última Libertadores, em que ele estava com esse mesmo abatimento, assim, é um treinador que sente muito... No primeiro jogo ele estava abatido também. Eu não estou dizendo que isso é errado, não, tá? No primeiro jogo a coletiva dele foi num tom bem melancólico, né? Acho que pela forma como se deu a disputa, o gol no final, podendo segurar um empate, tomando o gol ali nos últimos minutos. Mas agora o Zubeldia vai ter tempo para trabalhar. Porque ele é o terceiro técnico do Fluminense no ano. Libertadores ele sai classificado, né? É verdade. A Libertadores ele sai classificado, é o Crespo que perde depois, né? Zubeldia. Então pode ser Libertadores do ano passado? Do ano passado. Pode ser. Eu tenho uma lembrança vívida assim, do Zubeldia, muito abatido numa entrevista. Cada treinador reage de uma maneira. Sim. Tem uns que até sobem o tom depois de eliminados, né? Sim. Ficam assim, com um jeito meio indignado, meio revoltado. Ele se abate. O Fluminense leva o Zubeldia e leva muita coisa para a próxima temporada. O que me preocupa e é assunto para daqui a pouco é o Cruzeiro, né? Que sem o Leonardo Jardim vai levar pouco para a próxima temporada. Vai levar o time, vai levar vaga, mas não vai levar a ideia, não vai levar tudo aquilo que foi construído, a não ser que pegue um treinador muito parecido ou então que tenha alguém que seja capaz de manter aquele nível ali. Porque sem o Leonardo Jardim vai ser muito difícil. Será também se não tiver o Zubeldia, mas o Fluminense vai ter. Bom, o Ganso citou a confusão depois do jogo e
de forma bem sensata, né? Perdeu, vai embora. Um pouco Não tem ridículo. nenhum motivo para esse. Existe uma rivalidade muito acirrada, recente, entre Vasco e Fluminense. Ela passa pelo Maracanã, né? Pela ocupação de espaço dentro do estádio, depois do consórcio, qual lado que cada torcida ocupa. Mas os presidentes dos dois clubes conseguiram, né, sentar para conversar, resolver a situação. Começamos esse papo elogiando a divisão do estádio, né? A presença das duas torcidas sem grandes intercorrências, sem relatos de problemas graves, né? Enfim. Esse negócio de analisar briga também, né? Mas tem algum gancho para esse troço aí, não? Alguém fez alguma... Eu também... Eu não consegui perceber onde começou. Não consegui também. Né? Não consegui também. Só estou pensando se ela tem alguma ligação, que às vezes o jogador se sente na necessidade de brigar porque o torcedor de um time não gosta do de outro. Eu vou brigar aqui porque eu vou dar um... E essa rivalidade passa também pelas instituições, né? As instituições, né? Hoje, o Fluminense, a direção do Fluminense, a direção do Vasco, mídias sociais, tudo isso fomenta cada vez mais. Né? Né? Então, os clubes fazem, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A gente já debateu sobre isso, Barreto. Não, houve até um momento aqui no Redação que a gente debatia, será que devem fazer? Será que não devem? Acabou, não tem mais isso. Eles fazem. Mas a gente continua concordando. Independentemente do que vocês pensem aqui na bancada do Redação. Fazem. Tem estagiário fazendo besteira em todo lugar, inclusive aqui. Mas tem uma provocação, né? Depois desse jogo, uma carta escrita com palavras quase todas começando com a letra C, que o Vasco endereça ao Fluminense nas suas redes sociais. Endereça aos seus próprios torcedores, na verdade. Caros cruzmaltinos, comunicamos com claro contentamento, conquista cruzmaltina no Clássico Carioca, comandado com controle e competência. E aí por aí vai. E vocês sabem o porquê do uso da letra C, né, fazendo referência ao fato de o Fluminense ter caído para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem tinha bandeira de letra C, tinha letra B inflável do outro lado. O problema disso aí é que o Vasco assina. Enfim, a mim me incomoda. Parece que aos torcedores não. Não, o torcedor adora. Parece torcedor ama. que as diretorias também não. Então, é do jogo, foi assim que resolveram fazer. Vida que segue. Nós já temos o Mário Alberto. O Mário Alberto mandou uma contribuição que liga os dois jogos. Mas antes de falar dele, eu quero falar de um dos personagens que o Mário Alberto escolheu, que é o Léo Jardim. E o desempenho dele realmente é impressionante, né? E está muito marcado nesta edição da Copa do Brasil. Olha aí, ó. A gente está puxando de 2023 para cá, né? Por isso que tem o Vasco eliminado para o ABC ali, ele não faz nenhuma defesa. Uma defesa contra o Água Santa, outra contra o Fortaleza, outra contra o Atlético Paranaense, 3 contra o Operário do Paraná, uma contra o Botafogo e 2 contra o Fluminense. 6 disputas de pênaltis em que o Vasco passa, e em todas elas o Léo Jardim comparece com pelo menos uma defesa. É realmente um desempenho impressionante desse goleiro. E por isso ele está nas capas de jornal, como o Lino destacou aqui, né? E está também na charge do Mário Alberto. Aí, ó, o Mário juntou o que os jornais do Rio e de São Paulo fizeram. Genialidade, né? Tá aí. Léo Jardim de um lado, Hugo Souza de outro. E já pensou se eles têm que se enfrentar? E olha que nessa final que vão disputar. Se enfrentar, que eu digo, numa disputa de pênalti. Se enfrentar em campo, eles vão. Podia ter sido o Fábio e Cássio que também pegaram. 4 excelentes goleiros nessas semis. Impressionante. A gente pode discutir Cássio durante bola rolando, tem várias questões que vão entrar daqui a pouco, mas na hora do pênalti, cada um fez a sua parte, né? Impressionante. Seria, independentemente de quais goleiros estivessem nessa charge, seria um baita de um duelo. O Léo e o Hugo fizeram um pouquinho mais. É isso. Por isso, seus times estão na final. Vamos chamar o Vini Bueno, então, para contar o que aconteceu nesse Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians tinha estabelecido a vantagem como visitante, perdeu essa vantagem como mandante.
né? Quase que perde a classificação em campo, foi buscar a disputa de pênaltis